Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Professora Carolina Arantes. Para quem está chegando aqui agora, esse é um canal dedicado então a conteúdos relacionados à temática ambiental, especialmente aulas, tá? Então eu posto aqui alguns conteúdos dentro dessa temática de meio ambiente, curiosidades, enfim, coisas que estão aí na mídia para te ajudar nos seus estudos ou na sua preparação para o mercado de trabalho ou para satisfazer alguma curiosidade que você tenha, beleza? Eu sou a professora Carolina Arantes e produzo esses conteúdos aqui para vocês então, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque tem muito conteúdo ainda a ser produzido e a gente já tem alguma coisa aí no canal. Já aproveita e dá like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que possa estar interessado em assistir, beleza? A gente começou aqui há algum tempo a fazer, então, aulas, né, um apanhado geral sobre o tema hidrologia, tá bom? E aí a gente já teve, então, 2 aulas e hoje vai ser a nossa terceira aula com o tema precipitação. Eu te sugiro que se você não assistiu às aulas anteriores, que você busque aí no canal, tá numa playlist, a playlist hidrologia, para você assistir essas 2 aulas anteriores e ficar mais fácil de acompanhar daqui para frente, tá bom? Então hoje a gente vai falar aqui sobre precipitação. Lembrando, gente, que a gente está vendo agora cada uma das fases do ciclo hidrológico, mas algumas dessas fases a gente vai ver de forma mais aprofundada, tá bom? Então, a precipitação é uma delas. A gente vai ver aqui nessa aula de hoje um apanhado geral, tá? Os conceitos gerais, as grandezas características e as formas de se medir pluviosidade. Mas a gente vai voltar a falar de precipitação quando a gente falar de bacia hidrográfica. E aí, nessa temática de bacia hidrográfica, a gente vai aprofundar um pouquinho mais em como medir precipitação dentro das bacias hidrográficas, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais dessas técnicas lá pra frente. Hoje, serão os conceitos básicos aqui que a gente tem sobre precipitação, beleza? Professora, por que precipitação e não chuva? Nós vamos descobrir nesta aula aqui de hoje, tá? Vamos ver aí a nossa figurinha. Eu te falei que você vai cansar de ver essa imagem, né? Mas é sempre bom a gente ter esse ciclo bem definidinho na nossa cabeça, né? Então, a gente falou que o ciclo hidrológico, ele é um movimento, né? Circular aqui da água que está na atmosfera para a superfície da Terra e da superfície da Terra para a atmosfera, tá? Então, é esse ciclo de água que acontece. Ele é impulsionado principalmente pela radiação solar. Então, a radiação solar, ela é emitida aqui na superfície da Terra e ela gera calor aqui, ó, em uma determinada massa d'água, seja no oceano, seja nas massas d'água que a gente tem aqui no continente, ou mesmo no solo, na superfície das plantas e assim por diante. Esse calor vai fazer com que a gente tenha a água que está aqui no estado líquido sendo transformada para o estado de vapor e indo para a atmosfera, ao que a gente chama de evaporação do vapor d'água ou ainda evapotranspiração, quando eu então uno aqui, né, a transpiração das plantas com essa evaporação da água e do sol, tá bom? A gente viu na aula passada o que é evapotranspiração, quais são as grandezas características e como medir tudo isso, tá? Então, a gente parou neste ponto da evaporação, da evapotranspiração. Uma vez que a água está ali na atmosfera, ela então começa a se movimentar. Essas massas de ar se movimentam, tá? Tanto pelo movimento de rotação da Terra, quanto por outros fatores físicos que a gente vai ter que promovem essa movimentação. E aí, com a movimentação dessas massas de ar, pode acontecer a condensação desse vapor d'água que se transforma então do estado de vapor para o estado líquido ou sólido, nesse caso aqui, que é o que a gente vai ver, formando a precipitação, que vai ser então aqui o que a gente vai estudar hoje,
tá? Que é a precipitação. Então, a água começa a retornar para a superfície da Terra. Só que antes dela chegar na superfície da Terra, ela pode ser interceptada, tá? Então, ela pode ficar retida aqui em superfícies antes de chegar no solo. Quando ela chega no solo, essa água começa a percolar pelo perfil de solo, que é quando a gente tem aqui a infiltração, e quando esse solo já está saturado de água, não dá mais para percolar, essa água passa então a escoar superficial ou subsuperficialmente, e a gente retorna aqui então para o ciclo de evaporação novamente, tá bom? Então hoje o nosso foco aqui vai ser a precipitação. Vamos falar de precipitação, tá bom? Então, considerando que a água está aqui, né, no estado de vapor, aqui na atmosfera, tá? Ela passou pelo processo de evaporação ou evapotranspiração e ela tá aqui na atmosfera em um volume de nuvem, tá? Em uma determinada nuvem aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, uma massa de ar seco com vapor d'água, né? E aí, a gente vai ter, então, essa massa de ar passando aqui por um local de evaporação, ela vai reter, ela vai atrair essa umidade, tá? Então, o que que eu passo a ter aqui? Eu passo a ter uma massa de ar úmido, né? Uma massa de ar agora que tá úmida, por quê? Porque ela absorveu todo esse vapor d'água que estava aqui na evaporação, tá? Então, agora eu tenho uma massa de ar úmido. E tem outra coisa que a gente precisa observar, tá, gente? Eu tenho aqui uma diferença de temperatura muito importante entre a superfície da Terra e os estratos mais altos da atmosfera, tá? Então, à medida que eu subo na atmosfera, o que que acontece com essa temperatura? A cor que ficou trocada, mas não importa. Só você pensar o que que acontece com a temperatura nos estratos mais altos da atmosfera. Ela é uma temperatura mais baixa, tá? Então, tem uma temperatura mais baixa. E aqui na superfície da Terra, eu tenho uma temperatura mais alta, tá? Então, vamos considerar aqui, lembrar, agora eu preciso que você lembre lá das propriedades, né, dos fatores que influenciam na evaporação, tá? No processo de evapotranspiração. Lembra quando eu te mostrei os 3 potinhos e a gente foi esquentando cada um desses potinhos? Primeiro a 25 graus, depois a 50 graus, depois a 100 graus, tá? O que que eu te falei que acontecia em cada um desses casos? À medida que a gente aquece aquele potinho, eu aumento a capacidade do ar em conter vapor. Você lembra disso lá? Ó, vou te mostrar aqui. A gente tinha lá os potinhos. Potinho 1, potinho 2, potinho 3, tá? Aqui tava a 25 graus, aqui a 50 e aqui a 100. E a gente tinha, então, capacidade de conter vapor d'água. Então, quanto mais eu aquecia, aqui eu tinha 10% de vapor d'água, não lembro se a porcentagem era essa não, mas vamos supor que era. Aqui eu tinha 60% de vapor d'água e aqui eu tinha 90% de vapor d'água em um mesmo volume de ar, tá? Foi isso que a gente viu lá, foi isso que a gente estudou, essa é uma das propriedades que a gente tem. Opa, já passou aqui, ó. E aí, isso obviamente serve quando a gente tem uma massa de ar que tá aqui na atmosfera, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Quando ela tá próxima aqui da superfície da Terra, ela está quente, porque próximo da superfície da Terra, a gente tem temperaturas mais altas, tá bom? Então, quando ela está próxima da superfície da Terra, ela está quente. Vamos supor aqui que a gente está a 30 graus Celsius, tá? E o que que acontece? A massa de ar quente... Lembra lá da física? Agora eu preciso que você lembre lá da física. Ela é mais leve ou mais pesada do que a massa de ar frio? Responde aí pra mim, pode responder sozinho. Isso mesmo, ela é mais, ó, leve.
tá? Então, a massa de ar quente, ela é mais leve. Se ela é mais leve, a tendência vai ser que ela suba para as áreas mais altas e a gente vai ter aqui massa de ar frio descendo, tá? Então, à medida que essa massa de ar vai subindo aqui, ó, ela vai ganhando altitude e ela vai perdendo calor. Lembra lá do potinho de novo, se eu perco calor, essa massa de ar, ela perde também capacidade de conter vapor d'água. Muito bem, eu ouvi que você respondeu aí. Ou seja, aquela massa de ar que estava 90% ocupada com vapor d'água, à medida que ela sobe na atmosfera, ela perde essa capacidade. Então, esse vapor d'água, ele passa a ser transformado em líquido, em pequenas gotículas ali dentro da nuvem, tá? E à medida que essa temperatura vai abaixando mais, a gente tem mais alternância aqui, né, desse vapor d'água em gotículas. Então, eu vou formando pequenas gotículas ali dentro dessa massa de ar, tá bom? E essas pequenas gotículas vão se aglutinando, até que elas chegam em um tamanho tal que elas passam a sofrer a ação da gravidade. O que é sofrer a ação da gravidade, professora? Elas passam, então, a cair, a fazer esse movimento aqui de retorno da água da atmosfera para a superfície, tá? Esse ponto em que a gente atinge aqui um tamanho máximo e um peso máximo é chamado de ponto de saturação. Então, nesse ponto de saturação, essa massa de ar já não consegue mais segurar essas gotículas ali dentro dela, e o que vai acontecer é que essas gotículas agora maiores e mais pesadas, elas começam a cair, e com isso a gente tem a precipitação. Certo? Entendemos isso? Então, agora eu vou te mostrar as formas de precipitação que a gente pode ter, tá? A forma de precipitação mais comum é chuva, tá? Por isso que eu estou te ensinando essa fase do ciclo hidrológico como precipitação e não como chuva. Chuva é uma das formas de precipitação. E ela acontece quando? Ela vai acontecer quando? Lá na nuvem eu tenho água no estado líquido sendo formada na nuvem, tá? Que precipita também no estado líquido. Isso é a chuva, tá bom? A gente tem uma variação disso que é a chuva congelada. O que é a chuva congelada, professora? A água que está lá na nuvem, ela está no estado líquido. Ela precipita também no estado líquido, só que ela passa aqui, ó, em uma porção de ar muito frio, que submete essa água a um processo de subcongelamento. Quer dizer que quando ela toca uma superfície, ela congela, tá? Então, formando aqui, né, esses cristais aqui ao redor da superfície que ela toca, tá bom? Outras precipitações que a gente pode ter são as precipitações sólidas, a neve, o granizo ou saraiva, tá? O que acontece nesses casos aqui? Olha, nesse caso, o ar lá onde a nuvem está, ele já está tão gelado numa temperatura tão baixa, que a água ela passa do estado de vapor para o estado sólido com uma rapidez muito grande. Então, a água já está no estado sólido quando ela sai da nuvem. E aí, a gente tem essa precipitação, então, também sólida, tá? Por essa temperatura muito baixa, já lá nas áreas mais altas da atmosfera, onde essa nuvem está. Então, o ponto de saturação, ele é um ponto de saturação numa temperatura muito baixa, que permite que a água passe, então, do vapor para o congelamento, né, para o estado sólido, de uma forma muito rápida, tá? E aí, eu preciso falar com vocês aqui de duas formas simples de precipitação que são um pouquinho diferentes dessas que a gente estudou, que é o orvalho e a geada. Por que é diferente, professora? Porque eu preciso que você entenda que esse aporte de água aqui na superfície do solo, ele não vem das altas camadas da atmosfera.
Então, se você observar aqui no meu esqueminha, a nuvem está aqui andando na atmosfera tranquilamente, tá? E aí, aqui embaixo, na superfície da Terra, eu tenho uma massa de ar que está passando por aqui. E essa massa de ar que está úmida, bem úmida, tá? Porque isso aqui acontece nos períodos, então, em que a umidade, né, relativa do ar nessa superfície acaba sendo mais alta, ela passa por uma zona aqui, por um setor onde a temperatura é muito baixa. E com isso a gente vai ter aqui pequenas gotinhas de precipitação, que são os orvalhos, ou então o congelamento automático, que é a geada, tá bom? Importante vocês entenderem a diferença dessas duas coisas aí também, tá? E agora a gente parte então para os tipos de precipitação. A gente tem aqui 3 tipos de precipitação principais, tá? Nós vamos falar de cada um deles aqui agora e basicamente o que os diferenciam é, lógico, né, além da intensidade, né, da abrangência, é também a forma como a gente vai ter a movimentação das massas de ar quente e frio aqui, tá bom? Então vamos começar a estudar cada um deles aqui agora, falando primeiro das chuvas convectivas, tá? Aqui tem um textinho explicando o que são essas chuvas convectivas aí. Nós vamos usar o esquema de cá para poder explicar tudo isso, tá? Essas chuvas convectivas, elas são chuvas, então, que estão relacionadas com esse movimento vertical das massas de ar. Observa aqui comigo. A partir de agora, a gente sempre vai entender qual é o movimento que eu vou ter da massa de ar quente em relação à massa de ar frio. Com isso, você tem sempre que ter na sua cabeça que a massa de ar quente, por ela ser mais leve, ela tende a trocar de lugar com a massa de ar frio, que como é mais pesada, vai ficar então nessa parte mais embaixo, tá? É isso que a gente tem que saber. Então, olha aqui comigo nessa imagem. O que a gente tem aqui nessa imagem? Nós vamos ter o seguinte, olha, eu tenho aqui embaixo concentrado uma massa de ar quente, tá? Uma massa de ar quente que também está úmida. E eu tenho lá em cima, né, lá nas áreas mais altas da atmosfera, uma massa de ar fria, que não necessariamente está seca, mas normalmente ela tá bom? Então, se eu tenho aqui embaixo, nessas áreas mais baixas aqui, uma massa de ar quente e lá em cima uma massa de ar frio, qual é a tendência aqui pelas leis da física que a gente já viu, já falou? A massa de ar quente tende a subir na atmosfera e a massa de ar frio tende a descer. Elas trocam de lugar, não é isso? Então tá, então lembra comigo lá do desenho que a gente fez, né? Que eu tenho aqui então uma massa de ar quente e úmida que tá numa temperatura de 30 graus, vamos supor, tá? E ela começa a subir na atmosfera. À medida que ela sobe na atmosfera, ela vai perder calor, tá? Se ela perde calor, ela perde capacidade de conter vapor. E aí a gente tem, então, o ponto de saturação que vai fazer com que eu tenha a precipitação, tá? Então, esse movimento vertical é o que estimula aqui a formação da precipitação. Essas são as famosas, normalmente, né, as famosas chuvas isoladas, são as chuvas de verão, tá? Pancadas de chuvas isoladas, que às vezes chove na sua cidade em um bairro e no outro bairro não choveu. Acontece por conta deste sistema aqui de chuvas convectivas que faz essa troca de massas de ar na vertical, beleza? Algumas características desse tipo de precipitação aqui, então, são precipitações intensas, tá? Então, quando eu tenho aqui nessa troca de massa de ar, normalmente eu tenho aqui, a partir do momento que atinge o ponto de saturação, a gente vai ter uma chuva intensa, tá?
curta, não dura muito tempo, mas é um grande volume de água, e ela é restrita. Por que ela é restrita? Porque ela vai ficar restrita ali naquele local onde houve a movimentação da massa de ar, ou no máximo ter um deslocamento pequeno, tá? Mas você não vai ouvir, então, que choveu na cidade toda, por conta de uma chuva convectiva. Beleza? Certo? Ótimo. Vamos falar aqui, então, do segundo tipo de chuva, que são as chuvas orográficas. De novo, aqui tem, né, os conceitos aí, o conceito escrito, descrito, para você conseguir acompanhar aí depois, mas vamos aqui para o esquema. No caso das chuvas orográficas, elas são chuvas muito específicas, primeiro, porque eu preciso necessariamente ter isso daqui, ó. É uma barreira geográfica, tá? Para a movimentação da massa de ar. Aqui, a gente vai ter uma movimentação primeiro horizontal e depois vertical. Explica isso daí, professora, direito pra gente. Vou explicar isso daqui direito para você. Então, a massa, aqui pra gente, esse tipo de chuva orográfica, ele vai acontecer em especial nas regiões da costa. Porque a gente vai ter aquela cadeia de montanha que faz essa barreira física para a massa de ar que está vindo do oceano. Então, eu tenho o oceano, a massa de ar está vindo úmida e quente dali do oceano e ela se choca, então, com essa cadeia de montanha. Esse é o princípio básico, então, que a gente tem das chuvas orográficas, tá? Olha aí no desenho, então. Eu tenho aqui, né, um ar quente e úmido, tá? Vindo na direção aqui do oceano para o continente. Então, essa massa de ar vem quente e úmida ali do continente e entra para dentro do oceano, beleza? E aí ela encontra uma barreira, essa barreira física aqui, tá? A massa de ar, ela não vai furar. Gente, é bem ridículo, mas ela não vai furar a montanha e passar para o lado de lá. Então, a massa de ar, ela vai ser forçada a fazer esse caminho aqui, ó. Você concorda? Ela tá vindo, entrando, ela vai ser forçada a fazer esse caminho aqui. Morra acima. Concordam aí comigo? Então, beleza. A massa de ar quente e úmida, que tá subindo aqui essa montanha, à medida que a gente sobe, eleva aqui a altitude, o que a gente tem também? Aqui eu vou ter uma temperatura e aqui em cima eu tenho uma temperatura mais baixa. Concorda? Concorda aí comigo? Então, se essa massa de ar quente e úmida começa a subir, ela começa a subir e perder calor, uma massa de ar quando perde calor, ela perde também a capacidade de conter vapor d'água. Se ela perde essa capacidade de conter vapor d'água, a gente tem o ponto de saturação e nós vamos ter a chuva, a precipitação acontecendo. Então, à medida que essa massa de ar sobe pela encosta, ela vai, então, atingindo o ponto de saturação e precipitando, tá? Formando o que a gente chama aqui de chuvas orográficas. Normalmente, ela perde toda aqui a sua umidade ao longo dessa subida e quando ela consegue, então, avançar nessa serra, né, nessa barreira geográfica, ela já tá uma massa de ar seca, tá? E aí, ela vem, então, aqui, ó, sugando toda a umidade que a gente tem desse lado de cá, que a gente chama de área de sotavento, tá? Então, essas regiões aqui são regiões mais secas, por conta desse efeito que a gente tem da cadeia de montanha, tá bom? Então, quais são as características desse tipo de precipitação, professora? São precipitações comuns em áreas litorâneas onde eu tenho essa barreira de montanha, tá? Porque eu preciso ter essa barreira geográfica. São normalmente chuvas de baixa intensidade, de longa duração e ficam restritas. Restritas a quê?
a essa área aqui, então, onde eu tenho a barreira geográfica, tá? São aquelas chuvas da serra, gente, de fim de tarde ali, normalmente 4, 5 horas, né? Quando a gente sobe a serra ou desce a serra para a região, né, da costa do Brasil, a gente tem essas chuvas, né? Uma chuva bem fininha, mais longa, que dura por um período maior de tempo, tá bom? Beleza, fácil, né? Agora a gente vai para o último tipo de precipitação, que são as precipitações frontais ou ciclônicas, tá? O próprio nome, né, gente, frontal, já tá te falando aqui de um tipo de movimento que necessariamente precisa acontecer, que é esse movimento horizontal de massas, frontal. Coisas que se chocam, coisas que se encontram. Nesse caso aqui são massas de ar. Então eu tenho um encontro entre uma massa de ar quente e uma massa de ar frio, que vai gerar então esse movimento aqui, né, dessas massas na atmosfera, causando então todas as precipitações, tá bom? Então vamos lá pensando aqui de novo. A gente vai ter aqui, quando eu falo em chuva frontal ou chuva ciclônica, a gente não fica restrito a um bairro, a gente não fica restrito aqui a uma... Opa! Comecei o desenho errado. A gente não fica restrito a regiões muito pequenas. A gente acaba tendo aqui, então, áreas muito grandes. Então, eu vou desenhar o Brasil aqui para você. Olha que lindo, meu Brasil. É ou não é um desenho muito bonito do Brasil? Fala sério, hein? Desenho muito bem. E aí, a gente tem, então... Opa! E aí, a gente tem, então, aqui... as massas de ar. Então, normalmente eu tenho uma massa de ar que vem ali, né? Da região equatorial para dentro do Brasil. Isso daqui é uma massa de ar, tá, gente? E eu tenho uma massa de ar que tá vindo aqui da região sul, tá? E essas massas de ar, elas vão se movimentando, então, tá bom? Elas se movimentam, e aí o que que a gente tem? A gente tem o seguinte: em um determinado momento, essas massas de ar aqui, elas vão se chocar. Então, eu tenho a massa de ar frio com a massa de ar quente se chocando, tá bom? Bem aí, tá? Bem aí nesse ponto aí que vocês estão vendo. E, bom, quando a gente tem esse choque, o choque horizontal, de novo, se eu tenho massas de ar se chocando, beleza? Que é isso que está acontecendo, massas de ar se chocando. E aí, eu tenho uma massa de ar quente, uma massa de ar frio. Quem é mais leve? A quente, professora. Então, ela vai subir e a massa de ar frio vai descer, tá? À medida que a massa de ar quente sobe na atmosfera, o que acontece com ela? Perde temperatura e com isso perde capacidade de conter vapor d'água. Então, eu vou atingir o ponto de saturação e eu vou ter a precipitação, tá? Então, a gente tem tanto o movimento horizontal quanto o movimento vertical aqui nesse caso. Professora, o que que modifica então? Qual é a grande diferença que a gente tem aí então? Por favor, professora, me explique. A grande diferença, gente, é justamente essa extensão, tá bom? Eita, mas o trem que tá difícil, hein? É justamente essa extensão, tá? Porque é um tipo de chuva que acontece em grandes áreas. São essas chuvas que a gente tem aqui no Brasil, típicas dos meses de dezembro, de janeiro, que pegam ali várias cidades, muitos estados. São chuvas que geram, então, muitos problemas de inundações nessas cidades, porque apesar delas não serem chuvas muito intensas, elas normalmente são chuvas mais amenas, mas elas têm uma duração longa, tá? E elas atingem uma área bem maior. Então, essas aqui são as principais características do que a gente chama de chuva frontal e ciclônica.
e elas estão concentradas nessas zonas de convergência. A zona de convergência é justamente quando a gente tem esses choques de massa ali, tá? Então, a zona de convergência do Atlântico Sul, zona de convergência intertropical, né? São nessas zonas aí, nessas áreas onde a gente costuma ter chuvas frontais ou ciclônicas em determinados períodos do ano, tá bom? Bora lá então para mais. Diferenças aqui específicas de cada uma dessas chuvas. As chuvas convectivas, elas acontecem então em áreas muito pequenas, têm uma duração muito curtinha e elas têm volumes inferiores do que as chuvas frontais. As chuvas orográficas, elas estão em áreas específicas onde eu tenho ali aquela cadeia de montanha. São chuvas de longa duração, mas de volume pequeno, e as chuvas frontais cobrem grandes áreas, são de longa duração e têm volumes elevados, tá? Vamos falar das grandezas características agora da tal da precipitação. Como que eu faço para medir precipitação, professora? A gente tem essas 4 grandezas principais aqui para você conversar sobre precipitação. Primeira coisa é a altura pluviométrica. O que é essa altura pluviométrica? É a altura da lâmina d'água. Então, quando a gente tem uma determinada precipitação, eu falo o seguinte, olha, precipitou, tá? Isso aqui é um local. Precipitou. Se eu conseguir medir, após a chuva, qual é essa altura aqui da coluna d'água, eu estou fazendo uma medida de altura pluviométrica, que a gente costuma conversar em milímetros, tá? Quantos milímetros de altura tem aquilo ali? Isso é a altura pluviométrica, que é uma medida que a gente vai usar também nos aparelhos, tá? Nos equipamentos de medição de pluviosidade, tá bom? Outra grandeza importante aqui é eu entender o que é a duração, é o tempo, tá? Quanto tempo que durou essa chuva? Por quê? Quando eu te falo o seguinte, olha, choveu 20 milímetros. Eu sei que eu tive uma chuva que gerou uma coluna d'água de 20 milímetros, certo? Tá bom, choveu 20 milímetros quando, Carol? Ontem. Beleza, choveu 20 milímetros ontem. Mas choveu o dia todo ou foi só num período curto? Ah, não, foi só das 10 às 10h30, meia hora de chuva, tá? Você compreende que isso traz uma diferença muito grande para o ciclo hidrológico? Se eu tenho 20 milímetros de chuva chovendo durante o dia inteiro, por exemplo, a probabilidade de que eu tenha o solo atingindo uma saturação e com isso gerando escoamento é mais baixa. Se eu tenho 20 milímetros de chuva acontecendo em meia hora, é mais provável que eu tenha o solo sendo saturado e com isso que eu gere escoamento superficial. Por isso que é tão importante a duração, quanto tempo que durou a chuva. E a união dessas duas coisas me dá o valor de intensidade, que é então qual é a lâmina d'água que eu tive em quanto tempo. Então eu consigo entender qual foi a intensidade, se foi uma chuva forte, se foi uma chuva amena e implicância disso no ciclo hidrológico. Outro fator muito importante é esse tal de tempo de recorrência. O que é isso? Gente, nós temos medidas históricas de precipitação, não temos? Então, eu consigo aí ter pelo menos 30 anos, saber aqui, na minha cidade, qual é a média de precipitação ao longo desses 30 anos, tá? E eu sei, então, detectar padrões de picos de precipitação ou de ausência de precipitação. Isso também pode acontecer, tá? Então, se eu te falar assim, olha, eu tenho essa medida aqui de 50, de 30 anos, 50 anos, de 100 anos da minha cidade. E eu consigo perceber que de 10 em 10 anos a gente tem um pico de pluviosidade. Tipo, de 10 em 10 anos eu tenho um ano mais chuvoso aqui na minha cidade. Isso quer dizer que o tempo de recorrência da pluviosidade na sua cidade é de 10 anos. De 10 em 10 anos, a gente tem uma extrapolação ou para mais ou para menos da média de precipitação, tá? Isso é o tempo de recorrência, beleza? Vamos lá.
Você sabe interpretar o que significa 1 milímetro de chuva? Se isso é muita coisa, se isso é pouca coisa. Quando o pessoal fala lá, hoje choveu 15 milímetros de chuva. O que isso significa? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó. 1 milímetro de chuva, quando eu falo assim, teve 1 milímetro de chuva, quer dizer que em uma área de 1 metro quadrado, a gente teve 1 litro de chuva acontecendo, tá? Então, de forma prática, eu te trouxe aqui um hidrograma da cidade de Uberlândia, que é a minha cidade natal, onde eu nasci, cresci e me desenvolvi, mostrando aí, então, né, a pluviosidade ao longo de todo o ano. Então, você vê, a gente está no Cerrado, existe uma sazonalidade climática, meses mais chuvosos e meses com menor pluviosidade. Vamos pegar o mês mais chuvoso aqui, que é o mês de dezembro, que teve 287 milímetros ao longo do mês, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que em dezembro eu tive 287 litros por metro quadrado de Uberlândia, beleza? Então, cada metro quadrado de Uberlândia, ao longo do mês de dezembro, teve isso daí, 287 litros acumulados. Uberlândia mede, né, o município mede 4.116 quilômetros quadrados, eu transformei isso aqui para metro, tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho, chovendo em dezembro em Uberlândia, mais de 1 milhão, não, 1 milhão não, peraí, bilhão, mais de 1 trilhão de metros cúbicos de água, tá? Então, quer dizer, isso é muita coisa, né, gente? Então, a gente precisa começar a entender esse significado de milímetro de chuva, tá? Quem que mede isso pra gente, professora? A gente tem alguns equipamentos. O pluviômetro é um desses equipamentos, né? Pluviômetro, ele vai ser, então, aqui, né, esse recipiente metálico, como vocês estão vendo aí na imagem. Ele pode ou não ter esse anel que tá destacado aqui, ó, para que ele tenha a única função, gente, de direcionar a água para um ponto menor, que seria a entrada desse anel, tá? A entrada desse recipiente que tem um formato de uma proveta, tá? Dentro desse recipiente, a gente vai ter, então, um local graduado, com uma graduação, né, que eu consigo ler, então, ali essa coluna d'água, que vai conter a coluna d'água, tá? Então, esse é um tipo de leitura simples, né? Normalmente é o tipo de equipamento que a gente vai ter nas estações meteorológicas. A gente costuma ter leituras diárias, que acontecem normalmente às 7 da manhã, de preferência pela mesma pessoa para evitar erro amostral e tudo mais, tá? E indica ali para mim a precipitação nas últimas 24 horas. Pluviômetro é um tipo de medida que ele é indicado, então, de ser instalado a cada 250 quilômetros em uma bacia hidrográfica, tá? Dentro de uma bacia hidrográfica, para a gente conseguir detectar os padrões, então, de pluviosidade que podem variar dentro de uma mesma bacia hidrográfica. Aqui eu tenho um esqueminha melhor para você entender, então, o que acontece, né? Tem aqui esse pluviômetro, que fica lá na estação meteorológica, e aí se precipita, essa água então vai cair aqui dentro desse recipiente metálico, tá? Aqui a gente tem então um recipiente com graduações, que eu consigo ler. Eu consigo entender então quanto que eu aumentei aqui, né? Então hoje, dia 5/3, eu cheguei lá às 7 da manhã, e eu vi que estava aqui no 2. Então, eu tive 1 milímetro de chuva de ontem para hoje, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse líquido que estava ali, vou, obviamente, jogar fora, esgotar esse líquido todo que estava ali, zerei, tá? Isso hoje, 7 horas da manhã. Amanhã, 7 horas da manhã, eu vou voltar lá, tá? Então, eu vou voltar lá e vou ver qual é a nova altura da coluna d'água que eu vou ter. Então, eu observei que não. Então, de hoje para amanhã, a minha coluna d'água veio para cá. Então, eu tive, 4 milímetros de chuva. O que eu faço agora? Esgoto essa água toda de novo,
para eu vir no próximo dia, 7 horas da manhã, e medir novamente, tá bom? Então, é assim que funciona um pluviômetro, beleza? Tão simples quanto isso. Percebe aqui comigo qual que é o problema desse tipo de equipamento. Eu te falei que eu fui hoje, 7 horas da manhã, e que eu vou voltar amanhã, 7 horas da manhã. E amanhã eu vou encontrar 4 milímetros de chuva. Então, eu consigo te falar que de hoje, dia 5/3, para amanhã, dia 6/3, choveu aqui onde eu tô 4 milímetros de chuva. Eu consigo te falar quando? Não. Eu consigo te falar se foi, se essa chuva durou muito tempo ou pouco tempo? Não. Eu consigo te falar se toda essa precipitação aconteceu de manhã ou se ela aconteceu de noite? Não, tá? Então, esse é um dos gargalos do pluviômetro, que ele pode ser, então, corrigido com a utilização do pluviógrafo. No pluviógrafo, a gente tem um sistema de registro automático, que é esse que está destacado aqui na imagem para vocês. Então, da mesma forma, eu tenho um equipamento que vai armazenar aqui um determinado volume de chuva, só que diferente ali do pluviômetro, eu tenho aqui uma haste que está conectada nesse negocinho aqui, ó. Então, eu tenho uma boinha aqui que ela vai subir ou ela vai descer, tá? E aí eu consigo, então, ao longo do tempo, por esse pininho aqui, ir registrando aonde eu tive maior ou menor precipitação por essa variação da boinha que tá nesse ponto de armazenamento aqui, nesse reservatório, tá? Então, eu tenho ali no início do dia, aqui eu preciso fazer medidas em tempos específicos. Quem tá fazendo a medida, na verdade, é o negocinho ali que tá marcando pra gente, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a boinha ligada aqui nesse negocinho, né? Então, tem a boia. No início, vamos falar assim, que no início do dia, essa boia tava aqui embaixo. Por quê? Porque esse baldinho estava vazio, tá? E aí, o que que a gente teve? A gente teve 7 horas da manhã, isso aqui, reto. 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Precipitou. 1, 2, 3. Reto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até amanhã. Tá? Então, aqui tá 0 horas, aqui tá 24 horas. Beleza? O que que eu consegui entender? Eu consegui entender que a chuva começou aqui mais ou menos das 10 até meio-dia e que aqueles 4 milímetros de chuva, então, estão concentrados nesse período, tá? Por isso que esse é um tipo de medida, o pluviógrafo, que é uma medida de maior precisão. Eu não tenho tanta mão de obra sendo necessária, eu vou precisar da mão de obra, que vai lá, então, de vez em quando, tirar a água desse reservatório e ler, tá? O que vai ser colocado por ali. E eu consigo ter menos desse equipamento por quilômetro em uma bacia hidrográfica, porque justamente por ele ser mais preciso, tá? Então, tá o esqueminha aí do que acontece, né? À medida que a boinha aqui vai subindo, com a chuva, né, a precipitação que vai entrando, eu vou tendo esse registro aqui naquele caderninho, então, ou, né, isso já existe digital, beleza? E a gente tem ainda outras duas formas de medir precipitação, que é por meio de radar. Então, o radar, ele vai detectar aqui, né, pontos de obstrução da energia que ele emite, tá? Então, se eu tenho ali uma energia sendo emitida, um sinal sendo emitido pelo radar, que ele encontra uma barreira, nesse caso aqui é uma nuvem, e ele volta, quando esse sinal volta para o radar, ele informa, olha, eu encontrei uma barreira, quer dizer que ali tem alguma coisa, e no caso aqui desse radar de pluviosidade, é que ali tem uma nuvem
possível da gente ter chuva, tá? Então, os radares mostram isso aí, tá? São esses radares que a gente tem ali, então, nos aeroportos, né? Em vários locais para poder acompanhar essa movimentação de massa de ar e de possibilidade de chuva. E a gente tem também os satélites, né? Os satélites relacionados, então, à previsão de chuva são ali, né, o do grupo GOES, e eles fazem essa previsão por meio da detecção de temperatura, da diferença de temperatura das nuvens. Então, observa nesse mapa aqui, deixa eu ver qual cor que eu vou pegar para você entender melhor. Roxo. Observa o mapa aí, tá? A gente tem aqui uma região com essas massas aqui, com essas cores mais avermelhadas, e a gente tem aqui uma região com essas cores mais azuladas. O que que isso significa? Significa que aqui as massas de ar, elas estão com temperaturas mais amenas, tá? E aqui significa que as massas de ar estão com temperaturas mais baixas, tá? Ué, professor, estranho isso, né? Não é, porque o que que acontece? Se eu tenho aqui uma concentração de massa de ar em baixas temperaturas, o que que vai acontecer que eu te expliquei quando eu tenho massa de ar quente e úmida e massa de ar frio? Que é essa aqui que o satélite está detectando. Ele está detectando as primeiras, né? As que estão mais altas. Massa de ar frio desce, massa de ar quente sobe. À medida que a massa de ar quente sobe e se resfria, ela faz o quê? Precipita, tá? Não à toa isso está acontecendo na região de floresta tropical amazônica. Diferente daqui, se eu não tenho temperaturas muito baixas, essa troca de massa de ar não vai ter força para acontecer. Se não tem força para acontecer, a gente não tem precipitação acontecendo nessa região. Não à toa está acontecendo aqui próximo a regiões mais polares, tá bom? Gente, com isso eu encerro aqui o que eu queria, a princípio, falar para vocês sobre precipitação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você não deu like ainda, dê. Se não se inscreveu, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém e até a nossa próxima aula. Tchau!